Olá, gatinhos e gatinhas! No vídeo de hoje falaremos sobre a nossa querida, amada e imprescindível televisão. Mas antes de começarmos o vídeo, já sigam o canal, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos. Bora lá? Hoje em dia, todos sabemos o que é uma TV. Sem dúvida, ela é o eletrodoméstico mais conhecido do mundo, sendo fabricada por diversas marcas, em modelos, tecnologias e tamanhos diferentes. Mas isso nem sempre foi assim. No período pós-guerra, em 1947, apenas algumas milhares de pessoas possuíam uma TV, que era como uma curiosidade caríssima e inútil, pois quase não haviam programas e o horário das transmissões consistia em poucas horas diárias. Mas aposto que vocês não imaginavam que a concepção da TV data de 100 anos antes. Foi na primeira metade do século XIX que começaram os primeiros experimentos com transmissões de sinais elétricos à distância, sendo o mais conhecido de todos o telégrafo. Foi então que Alexander Bain, um inventor escocês, imaginou que se poderia transmitir imagens à distância, à semelhança dos impulsos elétricos que faziam o código Morse. E dessa forma criou a primeira máquina de fax do mundo, em 1846, chamada de Electric Printing Telegraph. Essa, posteriormente aperfeiçoada por Frederick Bakewell, acabou por dar origem ao primeiro serviço comercial de fax, em 1865, realizado entre Paris e Lyon. Dessa forma, baseado na tecnologia de transmissão de imagens por fio, um jovem estudante alemão chamado Paul Julius Gottlieb Nipkow, em 1884, criou o conceito que ele denominou de telescópio elétrico, o qual consistia de um disco de metal com perfurações em espiral, que quando girado fazia com que cada perfuração capturasse uma linha da imagem por transmissor. E este transmitia essa imagem a um receptor, que também possuindo outro disco igual e que rodava sincronizadamente ao primeiro, era capaz de reproduzir a imagem. Apesar de Nipkow ter inventado e patenteado o conceito, jamais foi capaz de construir sua própria criação. Foi somente em 1923 que John Logie Baird, um inventor escocês, utilizando o disco de Nipkow, criou seu sistema completo de televisão, que em 25 de março de 1925 foi demonstrado publicamente na Selfridges Department Store, em Londres. Nesse momento, ele utilizou a cabeça de um boneco de ventríloco chamada de Suck Bill para mostrar sua imagem em movimento. No entanto, foi em 26 de janeiro de 1926 que Baird fez uma transmissão de rostos humanos para cerca de 40 cientistas da Royal Institution de Londres, na primeira demonstração de televisão pública da história. Dessa forma, as primeiras televisões eram mecânicas. A televisão eletrônica foi inventada alguns anos mais tarde, em 1927, por Philo Taylor Farnsworth, um inventor de apenas 21 anos, que imaginou um meio de capturar imagens em movimento utilizando um feixe de elétrons e transformando essa imagem em códigos que seriam enviados via ondas de rádio para um dispositivo que reagruparia esses códigos novamente em uma imagem. Impressionante, não é? A ideia de Farnsworth era tão boa que em 1934 todas as televisões já eram eletrônicas, decretando assim a extinção das primeiras TVs mecânicas. Mas, para se ter uma televisão, era necessário que houvesse estações de TV. As primeiras estações começaram a surgir no final dos anos 1920, nos Estados Unidos da América. A W3XK, considerada a pioneira, fez a sua primeira transmissão em 2 de julho de 1928. Já a WRGB, criada em 1926 e que é a única estação de televisão em operação contínua até os dias atuais, desenvolveu o primeiro programa de TV em 1928. Este chamava-se The Queen's Messenger.
Curiosamente, no início da televisão não haviam comerciais e foi somente 13 anos depois, em 1º de julho de 1941, que foi veiculado o primeiro comercial da TV no canal NBC, de um relógio Bulova com a duração de 10 segundos. A evolução da TV continuou, bem como a criação de novas estações de televisão. E no pós-guerra começaram os investimentos para o desenvolvimento de uma televisão colorida. Foi nesse contexto que a CBS criou a primeira TV colorida, com seu padrão próprio. Ocorre que esse era baseado na antiga tecnologia das TVs mecânicas e a maioria das TVs da época já eram eletrônicas. Foi quando a sua rival, a RCA, desenvolveu seu próprio sistema e este foi adotado pela indústria, que a partir de 1954 começou a vender as suas TVs coloridas no mercado estadunidense. Mesmo que quase todos os programas da televisão da época fossem em preto e branco, já que a transmissão plena em cores ocorre somente a partir de 1966. No Brasil, a primeira emissora de televisão foi a TV Tupi, em São Paulo, inaugurada em 18 de setembro de 1950. 4 meses mais tarde, a TV Tupi do Rio de Janeiro entrava em funcionamento em 20 de janeiro de 1951. A primeira transmissão a cores em terras tupiniquins aconteceu em 19 de fevereiro de 1972, com a transmissão da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Sendo que foi em 1973 que surgiu a primeira novela a cores, pela TV Globo. Era a chamada Bem Amado, de Dias Gomes. Nela eram contadas, com a alma lavada e enxaguada, as peripécias políticas do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, mais interessada em inaugurar seu cemitério numa terra que ninguém morria do que dar melhores condições de vida para a população. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Bem legal essa história da televisão, não é mesmo? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Gato Mia!